Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração nesta manhã. Quero lhe dar as boas-vindas a este nosso espaço de oração, a este momento que separamos para aquietar o mundo lá fora e nos voltarmos para a presença daquele que é a nossa fonte, o nosso sustento, a nossa paz. Respire fundo, sinta o ar enchendo seus pulmões. Talvez a noite tenha sido longa, talvez o sono não tenha trazido o descanso que sua alma anseia. Talvez você tenha acordado com o peso das preocupações de ontem e a ansiedade pelo que o dia de hoje trará. Talvez o silêncio desta manhã pareça amplificar o barulho dentro de você, as vozes da dúvida, do medo, da solidão, da dor. Quero que saiba que você não está só. Não nesta manhã, não neste momento. A palavra de Deus nos assegura que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, e é nesta fidelidade que nos apoiamos agora. Convido você a deixar de lado, por alguns instantes, a lista de tarefas, as expectativas, as batalhas que o esperam. Convido você a entrar neste santuário invisível mas real, onde o Espírito de Deus nos aguarda, para nos consolar, nos fortalecer e nos direcionar. Hoje nossa meditação e nossa oração serão guiadas por um cântico antigo, um clamor que ecoa através dos séculos, mas que parece ter sido escrito para o nosso coração hoje. É o Salmo 61, um salmo de Davi, um homem que conheceu as alturas do palácio e as profundezas do deserto, um homem que sentiu a euforia da vitória e a agonia da perseguição. E é do fundo de sua experiência, de um lugar de vulnerabilidade, que ele começa a sua oração, uma oração que faremos nossa nesta manhã. Ele começa dizendo: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração, desde o fim da terra clamo a ti. Quando o meu coração desfalece, sinta a profundidade dessas palavras. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Antes de qualquer pedido elaborado, antes de qualquer teologia complexa, existe o grito primal da alma humana. Senhor, me escuta. É o reconhecimento de que, sozinhos, não podemos. É a fé de que existe alguém que pode ouvir. Nesta manhã, talvez você se sinta exatamente assim, no fim da terra. Que é o fim da terra para você hoje? É um diagnóstico médico que roubou seu chão? É um relacionamento rompido que deixou um vazio em seu peito? É uma crise financeira que parece um deserto sem fim? É o sentimento de não pertencimento, de ser um estranho em sua própria vida? É a exaustão de lutar uma batalha que ninguém mais vê? Esse fim da terra não é um lugar geográfico, é um estado da alma. É o ponto onde nossos recursos se esgotam, onde nossa força se esvai, onde a esperança parece uma miragem distante. É quando nos sentimos isolados, distantes de Deus, distantes de nós mesmos, distantes da alegria. E é precisamente deste lugar, deste fim da terra, que o salmista nos ensina a clamar. Ele não espera se sentir forte, ele não espera ter as palavras certas, ele não espera voltar para o centro, para perto do templo. Ele clama de onde está. E essa é a primeira lição de fé para nós hoje. Deus não exige que você se recomponha, para então buscá-lo. Ele o convida a clamar da sua bagunça, da sua dor, do seu fim da terra. O seu grito de socorro, o seu sussurro de desespero, é a oração mais sincera que ele pode ouvir. E o salmista descreve a condição que o leva a clamar. Quando o meu coração desfalece. Que expressão poderosa! O coração que desfalece é o coração sobrecarregado, oprimido, que parece que vai parar de bater sob o peso da angústia. É o coração ansioso, que Provérbios diz que abate o homem. É a alma que está abatida e perturbada, como em outro salmo. É a sensação de estar afundando. Você já se sentiu assim? Como se as ondas dos problemas estivessem passando por cima da sua cabeça e você estivesse prestes a se afogar? É nesse exato momento, no auge da vulnerabilidade, que Davi faz o seu pedido mais crucial, um pedido que será o centro da nossa oração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que o... Pense nisso por um instante. Ele não pede que Deus remova o problema imediatamente. Ele não pede que o mar de dificuldade se acalme de uma vez. O seu primeiro pedido é por uma mudança de perspectiva, por um lugar de segurança. Leva-me para a rocha. Uma rocha é símbolo de firmeza, de estabilidade, de imutabilidade. Quando tudo ao redor é areia movediça, quando as águas da aflição sobem, a alma anseia por algo sólido sob os pés. Mas não é qualquer rocha. É a rocha mais alta do que eu. Isso é o reconhecimento humilde
de que a nossa própria força, a nossa própria sabedoria, a nossa própria justiça não são altas o suficiente. Elas são como pedras baixas que logo serão submersas pela maré. Precisamos de uma elevação que não podemos alcançar por nós mesmos. Precisamos ser elevados. Leva-me. É uma entrega. É dizer, Senhor, eu não consigo escalar. Minhas pernas estão fracas, minhas mãos não têm força. Carrega-me, eleva-me. E quem é esta rocha senão o próprio Cristo? Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Ele é a rocha espiritual que seguia o povo no deserto e lhes dava água viva. Quando Jesus ensinou sobre o homem prudente, ele disse que este edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Note que a tempestade veio para o prudente, assim como veio para o insensato. Estar na rocha não nos isenta das tempestades da vida, mas nos dá a garantia de que não seremos destruídos por elas. Estar na rocha é estar em Cristo, firmado em sua palavra, seguro em seu sacrifício, ancorado em sua ressurreição. De cima desta rocha, a perspectiva muda. Os problemas que pareciam gigantes insuperáveis, quando vistos de cima, do ponto de vista da eternidade e do poder de Deus, se tornam menores. O dilúvio de medo que ameaçava nos afogar ainda está lá embaixo, mas nossos pés estão em terra seca e firme. Por isso, nesta manhã junte-se a mim nesta oração. Senhor, meu Deus, Tu vês o meu coração. Tu conheces o lugar exato, no fim da terra, de onde eu clamo a Ti. Meu coração desfalece, Pai, as forças me faltam e a esperança vacila. Mas eu não peço primeiramente que tires de mim este fardo. Eu te peço, com toda a fé que o Teu Espírito coloca em mim agora. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para Cristo. Firma os meus pés em Sua verdade. Eleva minha mente para pensar como Ele. Ancora as minhas emoções na segurança do Teu amor imutável. Tira-me do pântano da autopiedade e do desespero e coloca-me no lugar alto da confiança. Em Ti, depois de fazer esse pedido de fé, o salmista muda o tom. Ele passa do clamor desesperado para a declaração de confiança, baseada na experiência. Ele se lembra de quem Deus tem sido para ele. Pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. A fé não é um salto no escuro, é um passo seguro baseado no caráter revelado de Deus, pois Tu tens sido. Davi olha para o seu passado e encontra evidências da fidelidade de Deus, e eu te convido a fazer o mesmo. Lembre-se das vezes em que Deus o livrou, das portas que Ele abriu, do consolo que Ele trouxe, da força que Ele deu, quando você achou que não conseguiria dar mais um passo. Essas memórias são o combustível para a nossa fé no presente. Ele tem sido um refúgio. Um refúgio é um lugar para onde corremos em busca de abrigo. Quando a tempestade aperta, quando o perigo se aproxima, corremos para o refúgio. Senhor, é este lugar. Nele, estamos protegidos da chuva ácida da acusação, dos ventos da calúnia, do calor escaldante da provação. Ele é também uma torre forte contra o inimigo. Uma torre não é apenas um abrigo passivo, é uma fortaleza, um ponto de defesa e de ataque. De uma torre, podemos ver o inimigo se aproximando de longe e nos preparar. Em uma torre, estamos protegidos por muralhas altas e impenetráveis. O nosso inimigo Satanás, que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, não pode escalar as muralhas desta torre forte que é o nosso Deus. Quando estamos nele, estamos seguros. As setas inflamadas do maligno se apagam contra a sua proteção. Com essa confiança restaurada, Davi faz uma declaração de pertencimento e intimidade, que é uma das mais belas da Bíblia. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Do fim da terra para o tabernáculo. Que o tabernáculo era o lugar da habitação de Deus no meio do povo de Israel. Era o centro da vida. O lugar do perdão, da comunhão, da adoração. Desejar habitar ali para sempre é desejar uma vida de contínua e ininterrupta comunhão com Deus. Não uma visita de domingo, não um encontro esporádico, mas uma morada constante. É o anseio do nosso coração, expresso no Salmo 27. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E hoje, pela fé em Cristo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O tabernáculo de Deus está em nós e conosco. Podemos habitar em sua presença a cada segundo do nosso dia. E então ele usa outra imagem de uma ternura indescritível. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. É a imagem de uma ave
protegendo seus filhotes. Jesus usou essa mesma figura quando chorou por Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste? Deus deseja nos proteger com esse cuidado maternal, com esse calor, com essa segurança instintiva e feroz. Debaixo de suas asas, estamos escondidos do perigo, aquecidos pelo seu amor, descansando em sua proximidade. Deixe que essa imagem inunde sua alma nesta manhã. Imagine-se como um pequeno pintinho, frágil e assustado, sendo coberto pelas asas fortes e macias do Deus Todo-Poderoso. Ali, o barulho do mundo se torna abafado. Ali, o frio da solidão não pode alcançá-lo. Ali, você está seguro. A confiança do salmista cresce ainda mais. Ele sabe que sua oração não é em vão. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Deus ouve. Ele ouviu os votos, as promessas, os clamores mais profundos do coração de Davi. E ele ouve os seus também. Ele ouve aquele desejo de ser uma pessoa melhor. Ele ouve sua promessa de servi-lo. Ele ouve seu voto de confiança mesmo em meio às lágrimas. E qual é a resposta dele? Ele nos dá uma herança, não somos mais órfãos espirituais, não somos mendigos. Em Cristo, somos feitos filhos, e se filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E que herança é essa? É a vida eterna. É a paz que excede todo entendimento. É a alegria que não depende das circunstâncias. É o fruto do Espírito Santo, florescendo em nós. E essa herança é para os que temem o teu nome. O temor a Deus não é pavor de um tirano, é um profundo respeito, uma reverência, um assombro amoroso diante da sua santidade, do seu poder e do seu amor. É reconhecer quem Ele é e viver de acordo com essa realidade. Quando tememos a Deus, não precisamos temer mais nada. Neste ponto, a oração se expande de uma necessidade pessoal para uma intercessão e uma declaração profética. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá para sempre perante Deus. Prepara a misericórdia e a verdade, que o conservem. Davi, como rei, orava por si mesmo, mas o Espírito Santo o inspirava a proferir palavras que apontavam para o Rei dos Reis, Jesus Cristo. É Jesus cujos anos são como muitas gerações, pois Ele é eterno. É Ele quem permanece para sempre perante Deus, nosso intercessor eterno. E é sobre ele que repousam a misericórdia e a verdade de Deus, de forma perfeita. A misericórdia em hebraico, hesed, é o amor leal, a aliança de amor inabalável de Deus. A verdade emet é a sua fidelidade, sua confiabilidade. Essas duas qualidades são como os guarda-costas do Deus, enviados para nos preservar. Quando você se sentir fraco, ore: Senhor, envia a tua misericórdia e a tua verdade para me guardarem hoje. Confie que o amor leal de Deus e a sua fidelidade inabalável o sustentarão em cada passo. Ao meditarmos em uma verdade tão poderosa, tão cheia de esperança e segurança, sinto em meu coração o desejo de que essa bênção se espalhe. Sexta Oracal. Se esta viagem pelo Salmo 61 está trazendo paz e força ao seu coração, se está erguendo você para a rocha, então eu gostaria de fazer um convite gentil. Considere se inscrever aqui em nosso canal, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos a cada manhã. Se você foi abençoado, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo. E, mais importante, pense agora em alguém. Alguém que você sabe que está se sentindo no fim da terra, com o coração a desfalecer. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento de Deus para ajudar a levar alguém para a rocha que é mais alta. Um simples compartilhamento pode ser o resgate que uma alma está clamando a Deus neste exato momento. E assim, chegamos ao final do Salmo, que é uma conclusão de compromisso e um novo começo de adoração. Depois de clamar, de confiar, de se abrigar e de interceder, Davi assume sua parte na aliança. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. A resposta a todo esse cuidado e proteção de Deus é uma vida de louvor. Não um louvor ocasional, mas perpétuo. E um compromisso de pagar os meus votos de dia em dia. Viver uma vida que corresponde à fé que professamos. Isso não é um fardo, mas uma resposta de amor e gratidão. O louvor se torna a atmosfera em que vivemos, e a obediência se torna a nossa alegria. E é aqui, neste ponto de decisão, neste compromisso de transformar a experiência da salvação em um estilo de vida de adoração diária, que nós fazemos uma pausa para respirar. Nós fomos levados da beira do abismo para a segurança da rocha. Sentimos o abrigo de suas asas. Fomos lembrados da nossa herança
e da proteção da sua misericórdia e verdade. Agora, a questão que se levanta é: como, na prática, vivemos isso? Como pagamos nossos votos de dia em dia? Como nosso coração, uma vez resgatado, pode se tornar uma fonte de louvor perpétuo? Isso exige um passo a mais de profundidade, uma entrega ainda maior. E é sobre essa entrega, sobre como podemos render completamente as chaves do nosso coração a Ele, permitindo que Ele não seja apenas nosso refúgio em tempos de crise, mas o Rei que governa em tempos de paz, que continuaremos na segunda parte desta nossa oração. Prepare o seu espírito, pois agora que estamos seguros na rocha, vamos aprender a construir nossa morada ali, meu amado irmão, minha amada irmã. Aqui estamos, firmados na rocha, abrigados sob as asas do Altíssimo. Na primeira parte de nossa jornada, fomos resgatados do nosso fim da terra, do nosso desfalecimento, e colocados em um lugar de segurança e perspectiva. E dessa segurança, nasceu um compromisso em nosso espírito, ecoando as palavras finais do salmista: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Mas agora, neste lugar seguro, sob o olhar amoroso do Pai, precisamos ser honestos. Precisamos fazer a pergunta que define a profundidade da nossa fé. Como pode um coração tão inconstante como o nosso cantar louvores perpetuamente? Como podem mãos tão falhas e pés tão vacilantes pagar os votos de uma vida do retidão, de dia em dia? Se formos sinceros, sabemos que a distância entre a nossa posição em Cristo e a nossa condição diária pode parecer um abismo. A nossa alma anseia por essa constância, mas a nossa carne, as nossas memórias, os nossos medos e os nossos hábitos travam uma guerra contra ela. O apóstolo Paulo conhecia essa luta intimamente quando escreveu: porque o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois o que faço não é o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Esta é a tensão honesta da vida cristã. E é exatamente aqui, neste vale da honestidade, que a verdadeira entrega começa. Pagar os votos não é uma questão de força de vontade, mas de rendição de vontade. Cantar louvores perpetuamente não é sobre ter um sorriso constante no rosto, mas sobre ter um coração constantemente rendido aos pés do Salvador. Então, eu convido você agora a ir mais fundo. A segurança da rocha não é um lugar para nos orgulharmos da nossa posição, mas um lugar seguro o suficiente para sermos totalmente vulneráveis diante de Deus. É o lugar onde podemos, finalmente, desarmar nossas defesas e apresentar a Deus o que realmente está em nosso coração. Pois a tua palavra nos adverte que enganoso é o nosso coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Só tu, Senhor, que sondas a mente e provas o coração, e é a ti que nos abrimos agora. Ato de entrega sincera. Vamos começar a nomear as coisas que impedem o nosso louvor de ser perpétuo. As coisas que nos fazem quebrar nossos votos diários. Vamos trazer o nosso coração a Ele em um clamor por misericórdia e transformação. Respire fundo. Não tenha medo do que o Espírito Santo pode revelar, pois Ele não revela para condenar, mas para curar e libertar. O sacrifício que agrada a Deus, como diz o Salmo 51, é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Vamos oferecer a Ele esse sacrifício agora. Comecemos pelo nosso orgulho, a raiz de tantos pecados. Senhor, nós confessamos o nosso orgulho. Confessamos a nossa necessidade de estarmos certos, a nossa dificuldade em pedir perdão, a nossa relutância em admitir quando erramos. Confessamos a maneira como nos comparamos aos outros, às vezes nos sentindo superiores, às vezes nos sentindo inferiores, mas sempre nos colocando no centro. Perdoa-nos, Pai, pela autossuficiência que nos faz tentar escalar a rocha com nossas próprias forças, em vez de clamarmos para que Tu nos leves. Perdoa a nossa vaidade, a nossa preocupação excessiva com o que os outros pensam de nós, a nossa busca por aprovação humana, em detrimento da Tua quebranta em nós, Senhor, essa fortaleza de orgulho. Dá-nos a mente de Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ensina-nos a verdadeira humildade, que não é pensar menos de nós mesmos, mas pensar em nós mesmos com menos frequência. Entregamos a Ti a nossa reputação, a nossa imagem, o nosso desejo de controle. Nós clamamos: Pai, leva-nos para a rocha que é mais alta do que a nossa própria soberba. Agora, olhemos para os nossos medos. Pai, como o medo paralisa o nosso louvor. Entregamos a Ti a nossa ansiedade sobre o futuro, as preocupações com o sustento, com a saúde, com os nossos filhos, com o dia de amanhã, que Tu mesmo nos disseste,
para não nos preocuparmos. Nós confessamos que muitas vezes, a nossa fé na tua providência é menor do que o nosso medo. Entregamos a ti o medo da rejeição, que nos impede de amar livremente e de falar da tua verdade. Entregamos o medo do fracasso, que nos mantém em nossa zona de conforto e nos impede de dar os passos de fé que tu nos chamas a dar. Entregamos o medo do sofrimento, ou medo da dor, ou medo da morte. Senhor, a tua palavra diz que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Inunda o nosso coração com o teu perfeito amor agora. Queremos nos abrigar sob as tuas asas, mas muitas vezes saímos de lá para tentar construir nossos próprios abrigos frágeis de controle e preocupação. Perdoa-nos. Nós lançamos sobre ti, neste exato momento, toda a nossa ansiedade, porque sabemos que tu tens cuidado de nós. Liberta-nos da escravidão do medo, para que possamos te servir e te louvar com um coração confiante e livre. E quanto aos nossos pecados ocultos, Senhor, aquelas áreas escuras da nossa alma que não mostramos a ninguém e que às vezes tentamos esconder até de ti, o ressentimento que alimentamos contra alguém que nos feriu, a amargura que se recusa a perdoar, a inveja que corrói a nossa alegria quando vemos a bênção do outro, a luxúria que guardamos em nossos pensamentos, as imagens e fantasias que contaminam o templo do teu espírito, a preguiça espiritual, a apatia, a frieza que tomou o lugar daquele primeiro amor. Espírito Santo, com a tua luz gentil, revela-nos agora essas coisas, não para nossa vergonha, mas para nossa cura. Nós não queremos mais dar lugar ao diabo em nossas vidas. Queremos ser santos, como tu és santo. Por isso, nós confessamos essas coisas a ti, uma por uma, em silêncio ou em um sussurro. Trazemos esses pecados para a luz da tua cruz. A palavra nos garante que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós nos apegamos a essa promessa agora. Clamamos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Lava-nos, Senhor. Limpa as nossas mãos, purifica o nosso coração, tira de nós o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, um coração sensível à tua voz e rápido em obedecer diante desta entrega, deste esvaziamento, deste quebrantamento. O que nos resta a não ser clamar por misericórdia, não porque merecemos, mas porque tu és misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Pai, tem misericórdia de nós, pela nossa fé fraca, pela nossa obediência vacilante, pelo nosso amor dividido. Tem misericórdia, Senhor. Clamamos por cura. Cura para as feridas que nos levaram a construir muralhas de orgulho e medo. Cura para as memórias dolorosas que alimentam nosso ressentimento. Cura para nossa autoimagem distorcida, para que possamos nos ver como tu nos vês. Amados, perdoados, justificados. Tu és o Senhor que sara, o grande médico. Toca nas áreas mais profundas e doentes da nossa alma com o teu bálsamo de Gileade. E clamamos por libertação. Liberta-nos, Senhor, dos padrões de pensamento que nos aprisionam. Liberta-nos dos vícios e dos maus hábitos que nos dominam. Liberta-nos das cadeias da amargura e da falta de perdão. Quebra todo jugo em nossa vida, Senhor Jesus. Pois a tua palavra declara: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós reivindicamos essa liberdade agora, em teu nome poderoso. A liberdade de te louvar perpetuamente, a liberdade de cumprir nossos votos de dia em dia, não por obrigação, mas por um transbordar de um coração grato e redimido, neste momento de coração aberto e vulnerável, onde nossas mais profundas necessidades e falhas foram expostas diante do trono da graça. Quero abrir um espaço para você. A oração comunitária tem um poder imenso. Se você sente em seu coração o desejo de compartilhar seu fardo, de ter irmãos e irmãs em Cristo orando especificamente por você, eu o encorajo a usar a seção de comentários abaixo. Não precisa entrar em detalhes que o deixem desconfortável, mas se desejar, escreva seu pedido de oração. Peça por misericórdia, cura ou libertação em uma área específica. Ao escrever, você está dando um passo de fé, trazendo para a luz aquilo que o oprime. E eu, e tantos outros que fazem parte desta comunidade, estaremos intercedendo por você. E peço, permaneça conosco. Não interrompa este processo agora. Fique até o final, pois tendo nos esvaziado, o próximo passo é o mais glorioso, o enchimento. A resposta de Deus ao coração quebrantado e contrito já está a caminho. Assim, com um coração exposto, com nossas fraquezas confessadas
com nosso clamor sincero ecoando na sala do trono, nós nos aquietamos. Fizemos a nossa parte, reconhecemos nossa total incapacidade. Apresentamos a Deus os cacos do nosso ser, os pedaços quebrados pelo orgulho, estilhaçados pelo medo, manchados pelo pecado. Estamos vazios de nós mesmos. E isso, meu irmão, minha irmã, é o estado mais poderoso em que um crente pode se encontrar. Porque um recipiente vazio está pronto para ser preenchido. Um campo arado e limpo está pronto para receber a semente. Um coração quebrantado e esvaziado se tornou o lugar perfeito para a manifestação da glória e do poder restaurador de Deus. A jornada de hoje nos levou do clamor à confissão, da segurança ao quebrantamento. E agora, tendo chegado a este ponto zero, a este chão sagrado da nossa própria insuficiência, nós nos preparamos para o mover do Espírito. Na terceira e última parte de nossa oração, vamos nos concentrar em como a presença de Deus, que agora encontra espaço para operar, começa a sua obra de restauração, de renovação e de refrigério. Prepare o seu coração para receber, pois o oleiro pegou o nosso barro quebrado em suas mãos e está prestes a começar a fazer um vaso novo. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar de quietude e vulnerabilidade. Não se apresse em sair deste chão sagrado. Você corajosamente trouxe seus cacos, seu orgulho, seus medos e seus pecados diante do Senhor. Boca se esvaziou. E eu sei, esse processo pode ser doloroso. Pode fazer você se sentir exposto, fraco, talvez até um pouco em sua alma, mas eu quero que você ouça com um coração. Não há lugar mais seguro no universo do que estar totalmente exposto e vulnerável sob o olhar amoroso do Pai. Porque é exatamente neste ponto, no ponto zero da nossa suficiência, que a suficiência dele começa a operar de forma extraordinária. O seu clamor foi ouvido, a sua confissão foi recebida, o seu coração quebrantado não foi desprezado. E agora, neste silêncio que se segue à sua entrega, algo novo está acontecendo. Você pode não sentir ainda com a intensidade de um trovão, mas eu lhe asseguro pela fé na palavra de Deus. O céu se moveu em sua direção. O Espírito Santo, o Consolador, está aqui. Ele não veio como um juiz para inspecionar seus destroços, mas como um mestre artesão, com um amor e uma ternura que desafiam nossa compreensão. Sinta agora. Quero que você use a sua imaginação santificada. Sinta uma presença gentil entrando no ambiente onde você está. Uma paz que não é ausência de barulho, mas uma presença substancial que começa a preencher cada canto do seu ser. Esta é a paz que Jesus prometeu. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. A paz do mundo depende de circunstâncias favoráveis. A paz de Cristo é uma pessoa, o príncipe da paz, habitando em nós. E Ele está liberando essa paz sobre você agora mesmo. Deixe que essa paz toque, primeiramente, a sua mente ansiosa. Aquela mente que corre a 1000 por hora repassando as preocupações, ensaiando discussões, antecipando desastres. O Espírito Santo está aplicando sobre seus pensamentos o bálsamo. De Filipenses 4:7, a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Receba essa paz como um capacete que guarda sua mente em Cristo Jesus. Imagine os pensamentos de medo e angústia sendo silenciados. Não pela sua força, mas pela autoridade suave da presença dele. Aonde havia confusão, ele está soprando clareza. Aonde havia pânico, ele está estabelecendo a calma. Respire essa paz. Ela é sua. É um dom da graça. Agora, permita que essa mesma presença curadora desça para o seu coração. Aquele coração que você confessou estar ferido, amargurado, orgulhoso. O Espírito Santo está tocando nessas feridas, uma por uma. Ele está visitando a memória daquela traição, daquela palavra dura, daquela perda, não para faz-lo sofrer novamente, mas para limpá-la com um antisséptico do perdão. Ele está lhe dando a força para liberar aqueles que o feriram. Não porque eles mereçam, mas porque você não merece viver acorrentado à amargura. Ele está tocando na raiz do orgulho que você confessou, e em seu lugar, ele está plantando a semente da humildade de Cristo. A palavra de Deus está se cumprindo em você agora. Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Visualize as mãos gentis de Jesus, o carpinteiro, consertando as rachaduras da sua alma, atando as suas feridas com bandagens de amor e compaixão. Onde havia a dor aguda da rejeição, ele está sussurrando ao seu espírito: eu jamais te deixarei. Nem jamais te deixarei. Onde havia a vergonha do pecado confessado, ele está cobrindo você com o manto da justiça de Cristo, declarando: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Receba essa cura, é o seu direito.
de filho, de filha, o Senhor seu cansaço. Aquele esgotamento profundo que vem de lutar tantas batalhas, de carregar tantos fardos, ele lhe faz um convite pessoal. O mesmo que está em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este é o momento do alívio. O Espírito Santo está agora mesmo levantando de sobre os seus ombros o peso da performance, a necessidade de provar o seu valor. Você não precisa mais carregar o fardo da culpa, pois ele foi cravado na cruz. Você não precisa mais carregar o fardo da ansiedade, pois você o entregou ao Pai que cuida de você. Em lugar desses fardos pesados, Jesus lhe oferece o jugo dele, que é suave, e o fardo dele, que é leve. Ele está renovando as suas forças. A promessa de Isaías 40 é para você. Hoje, ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sinta a vitalidade espiritual começando a fluir para dentro de você. Onde havia desânimo, uma nova esperança começa a brotar. Onde havia exaustão, um novo vigor celestial está sendo infundido em seu espírito. Você não está sozinho em sua jornada. A força do Deus Todo-Poderoso é a sua retaguarda. E o que Deus faz com os cacos que você lhe entregou, ele não os joga fora. Ele é o mestre da reciclagem divina. Ele está fazendo algo novo. A promessa de Ezequiel 36 está em plena operação em sua vida. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O coração de pedra da insensibilidade, da teimosia, da incredulidade está sendo substituído por um coração vivo, pulsante, responsivo ao toque de Deus. Ele está cumprindo a sua palavra de Apocalipse 21. Eis que faço novas todas as coisas. Ele não está apenas remendando a sua vida antiga. Ele está criando uma nova realidade dentro de você. A sua história de dor não será apagada, mas ela será redimida. Suas cicatrizes não serão escondidas, mas se tornarão um testemunho do poder curador do seu Deus. Assim como a lagarta se desfaz em uma massa informe dentro do casulo, antes de emergir como uma borboleta. O seu quebrantamento foi o processo necessário para a sua transformação. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que Deus está construindo a partir dos seus destroços será mais belo e mais forte do que qualquer coisa que você já teve antes. Abrace essa promessa. Creia nela com todas as suas forças. Eu sinto fortemente a presença da paz de Deus neste momento. Uma paz que aquieta a alma e traz segurança ao coração. E essa paz não é para ser guardada apenas para nós. Ela é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado. Neste exato instante, enquanto você mesmo está sendo ministrado, o Espírito Santo pode estar trazendo à sua mente o rosto de alguém. Alguém que você sabe que está precisando desesperadamente desta mesma paz. Alguém que, como você estava há pouco, se sente no fim da terra, com o coração desfalecendo. Eu quero lhe encorajar, com muito carinho, a ser um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa hoje. Quando terminarmos aqui, compartilhe esta oração com ela. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Você não precisa pregar um sermão. Apenas diga: eu estava orando e pensei em você. Quero compartilhar esta paz que encontrei. O seu gesto de obediência pode ser a resposta à oração de alguém. Seja as mãos e os pés de Jesus para levar o consolo do Espírito Santo a um coração que sofre. Assim, meu irmão, minha irmã, nós descansamos neste lugar de restauração. Sinta o calor do abraço do Pai. Ouça a voz suave do Espírito Santo, confirmando o seu valor, o seu perdão, a sua nova identidade. Você entrou nesta oração talvez como um réu, mas agora você permanece como um filho amado, uma filha amada. Você trouxe cinzas, e Ele lhe deu uma coroa de beleza. Voca true, pranto, e Ele lhe deu o óleo da alegria. Você trouxe um espírito angustiado, e Ele lhe vestiu com roupas de louvor. Esta é a obra maravilhosa da sua graça. E é a partir deste lugar de paz, de cura e de identidade restaurada que podemos então começar a pensar na jornada à frente. Pois a vida continuará a apresentar suas batalhas e desafios. Mas algo mudou. Você não lutará mais a partir de um lugar de fraqueza e medo, mas a partir de um lugar de força e segurança na rocha. A paz que você recebeu hoje é o alicerce. A cura que Ele operou é a sua estrutura. Agora precisamos fortalecer essa nova construção. Precisamos aprender a manejar as armas da nossa fé para permanecer firmes contra as tempestades. E é exatamente sobre isso
sobre como podemos fortalecer a nossa fé, como podemos nos revestir de toda a armadura de Deus para o dia a dia, que nós vamos nos aprofundar na próxima parte de nossa oração, preparando-nos não apenas para sermos consolados, mas para sermos mais do que vencedores. Meu amado irmão, minha amada irmã, respire fundo neste ambiente de paz que o Senhor criou para nós. Nós viemos a Ele quebrantados e Ele nos restaurou. Viemos com nossas feridas e Ele as enfaixou com seu amor. Viemos cansados e Ele nos deu alívio e renovou nossas forças. Esta paz que você sente, esta cura que permeia sua alma, não é uma emoção passageira. É a própria substância do reino de Deus se manifestando em você. E agora, a partir deste lugar de segurança, a partir desta rocha que é Cristo, nossa postura muda. Deixamos de ser apenas pacientes em recuperação para nos tornarmos soldados declarando a vitória. A fé não é apenas um sentimento de conforto. É uma declaração de guerra contra a dúvida, o medo e as circunstâncias. O mundo lá fora não mudou nos últimos minutos. As contas ainda estão lá, o diagnóstico não desapareceu, o relacionamento rompido ainda dói, mas você mudou. Sua perspectiva mudou. Você não olha mais para a tempestade do nível do mar prestes a se afigar. Você a contempla do alto da rocha, abrigado sob as asas do Todo-Poderoso. E a partir deste lugar, nós vamos aprender a falar. Vamos aprender a usar a nossa voz não apenas para clamar por socorro, mas para proclamar a verdade de quem Deus é sobre a mentira de qualquer situação. Então junte a sua fé à minha, junte sua voz à minha. Mesmo que sua voz ainda esteja trêmula, mesmo que as lágrimas ainda rolem, vamos declarar juntos a nossa fé. Comecemos por declarar a soberania de Deus. Nós declaramos que Tu, Senhor, és Deus. Tu estás assentado sobre um alto e sublime trono, e nada em toda a criação acontece fora do Teu conhecimento e da Tua permissão. Nós não entendemos todos os Teus caminhos, pois os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. Mas nós escolhemos confiar na Tua sabedoria. Proclamamos a verdade de Romanos 8:28, que Tu operas em todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Isso significa, Pai, que mesmo o que o inimigo intentou para o nosso mal, mesmo a dor que parece sem sentido, Tu és poderoso para transformar em bem, em testemunho, em fortaleza. Declaramos que Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu conheces o nosso fim desde o nosso começo. E o Teu plano para nós é um plano de paz, e não de mal, para nos dar esperança e um futuro. Portanto, nós submetemos cada área da nossa vida, cada preocupação, cada plano, ao Teu senhorio. Não a nossa vontade, mas a Tua seja feita. Porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Agora, vamos declarar a Sua fidelidade. Why Deus, Tu és fiel, a Tua fidelidade não depende da nossa. A Tua palavra diz em 2 Timóteo 2:13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Senhor, nós nos apoiamos nisso. Nossa fé pode vacilar, nossas promessas podem falhar, mas a Tua aliança de amor por nós em Cristo Jesus é inabalável. Declaramos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade. Recebemos a porção fresca da Tua misericórdia e da Tua fidelidade para este dia. Declaramos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que abriu o mar vermelho, que fez chover pão do céu, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, é o nosso Deus hoje. E, porque Tu és fiel, nós ousamos confiar. Nós ousamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade. Nós ousamos descansar, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós proclamamos que jamais seremos confundidos ou envergonhados por colocar nossa esperança em Ti, como diz o Salmo 25. Nenhum dos que em Ti esperam será confundido. Nós escolhemos esperar em Ti, Senhor, com a soberania e a fidelidade como nosso fundamento. Agora declaramos o poder da oração e da nossa confiança. Declaramos que a oração não é a nossa última opção, mas a nossa primeira e mais poderosa arma. Declaramos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Cremos que quando oramos, movemos o coração de Deus, e Ele move o céu e a terra em nosso favor. Cremos que não há muralha alta demais que a oração não possa derrubar. Não há montanha tão grande que a oração não possa mover, não há porta tão fechada que a oração não possa abrir. Nós nos recusamos a olhar para o tamanho dos nossos problemas e escolhemos olhar para o tamanho do nosso Deus.
Proclamamos a verdade de Provérbios 3, 5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Nós escolhemos, ativamente, não nos apoiar em nossa lógica limitada, em nossas experiências passadas, ou nas opiniões dos outros. Nós escolhemos nos apoiar totalmente em Ti. Nós Te reconhecemos como Senhor sobre nossa saúde, nossas finanças, nossa família, nosso futuro, e confiamos que Tu estás endireitando nossos caminhos. Mesmo quando não conseguimos ver a estrada à frente, declaramos Isaías 26, 3 sobre nós: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Nós firmamos nossa mente em Ti, Senhor. Nós Te fazemos o centro dos nossos pensamentos, e porque confiamos em um Deus soberano, fiel e poderoso, nós declaramos a nossa vitória. Declaramos que não estamos lutando por vitória, mas a partir da vitória que Cristo já conquistou por nós na cruz. A palavra nos diz em Romanos 8:37 que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Honest now, somos vítimas das circunstâncias. Somos mais que vencedores. O pecado não tem mais domínio sobre nós. A morte não tem mais a palavra final. O medo não é mais o nosso mestre. Nós nos revestimos da autoridade que Jesus nos deu. Declaramos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Proclamamos a promessa de 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória não é algo que alcançamos, é algo que recebemos pela graça, através da fé. Então hoje nós nos levantamos e tomamos posse dessa vitória. Nós andamos não como derrotados, esperando o próximo golpe, mas como filhos do Rei, herdeiros de Deus, com a cabeça erguida, sabendo que a batalha já foi ganha no Calvário. E qualquer luta que enfrentarmos hoje é apenas a manifestação dessa vitória já decretada. Fazer essas declarações, uma vez é poderoso, mas a nossa mente é como um jardim. Se não for cuidada diariamente, as ervas daninhas da dúvida e do medo voltam a crescer. Por isso, a nossa fé precisa ser alimentada e declarada todos os dias. Precisamos nos lembrar constantemente de quem somos e de quem Deus é. É uma disciplina espiritual, uma renovação diária da nossa mente. E é por isso que este nosso tempo juntos é tão importante. Se você deseja continuar a fortalecer o seu espírito, a renovar a sua mente e a declarar a palavra de Deus conosco todos os dias. Se você anseia por começar cada manhã firmando seus pés na rocha, eu o convido, de coração, a se inscrever em nosso canal. Junte-se a esta família de fé para que possamos juntos, dia após dia, nos tornarmos mais fortes e mais parecidos com Jesus. Não perca a oportunidade de ter esse alimento espiritual diário. Agora, meu irmão, minha irmã, sinta a força que essas declarações trouxeram ao seu espírito, sinta como o ambiente espiritual ao seu redor mudou. Você não está mais encolhido em um canto, mas de pé sobre a rocha, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em suas mãos. Você está revestido de paz, curado em suas emoções e fortalecido em sua fé. Você está pronto. Para quê? Para parar de olhar apenas para si mesmo e começar a olhar ao seu redor. A fé que Deus nos dá não é apenas para nossa própria sobrevivência, é para a libertação dos outros. A armadura que vestimos não é apenas para a defesa, é para avançar contra as fortalezas do inimigo, uma vez que estamos firmes, seguros e convictos da nossa vitória em Cristo. Somos comissionados por Ele a lutar pelos outros, e essa luta é travada em oração. Portanto, tendo nos fortalecido e proclamado a vitória, a próxima fase da nossa oração é o passo natural de um soldado maduro, a intercessão. Vamos agora pegar toda essa fé, toda essa autoridade e nos posicionar na brecha por nossa família, por nossa cidade, por nossa nação, entrando em um momento de profunda intercessão e batalha espiritual. Prepare-se, pois agora a nossa fé será colocada em ação. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora, este é o momento, de pé sobre a rocha inabalável, curado em suas feridas, restaurado em sua paz e fortalecido em sua fé. Nós não recuamos, nós não nos escondemos, nós avançamos. Deus depositou em nós, não é para nosso conforto passivo, é para a demolição ativa das obras das trevas. A autoridade que Jesus nos conferiu pelo seu sangue não é um título honorífico, é uma comissão de guerra. Portanto, eu convido você a se levantar em espírito, a assumir sua posição como soldado do exército de Deus, como embaixador do reino dos céus. Nós não lutamos contra carne ou sangue, mas contra principados,
potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, mas a palavra nos assegura que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E com estas armas, em nome de Jesus, nós entramos em batalha agora. Nossa primeira frente de batalha é a mente. É lá que o inimigo constrói suas fortalezas de mentiras, medo e opressão. Portanto, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e pela autoridade que Ele nos deu, nós nos levantamos contra toda fortaleza mental que se ergue contra o conhecimento de Deus na sua vida e na vida da sua família. Nós ordenamos que todo ciclo de pensamento depressivo seja quebrado agora. Todo espírito de ansiedade, de pânico e de medo que tem atormentado suas noites e roubado sua paz, nós o amarramos e ordenamos que ele se cale e se retire. Em nome de Jesus, nós levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como nos ordenato Coríntios 10. A mentira que diz você não é bom o suficiente, nós a cancelamos com a verdade de que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras. A mentira que diz você nunca vai mudar, nós a quebramos, com a verdade de que somos novas criaturas, e as coisas velhas já passaram. A mentira que diz Deus está zangado com você, nós a aniquilamos com a verdade de que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Nós liberamos sobre a sua mente, a mente de Cristo, uma mente de paz, de clareza, de sabedoria e de esperança. Declaramos que sua mente é território santo, guardada pela paz de Deus que excede todo entendimento. Agora, avançamos para o campo de batalha do coração e das emoções. Nós nos dirigimos a toda corrente invisível que tem prendido você ao passado. Em nome de Jesus, declaramos liberdade, com base na unção descrita em Isaías 61, que estava sobre Jesus e agora está sobre nós. Proclamamos liberdade aos cativos emocionais e abertura de prisão aos que estão presos em masmorras de dor. Toda a corrente de amargura, de ressentimento e de falta de perdão, nós a quebramos agora pelo poder do sangue de Cristo. Você não é mais escravo dessa dor. Nós liberamos sobre você a graça para perdoar como você foi perdoado. Toda a cadeia de trauma, de abuso, de rejeição, que tem definido sua identidade e sabotado seus relacionamentos, seja quebrada em nome de Jesus. Nós declaramos que você não é definido pelo que fizeram a você. Você é definido por aquilo que Jesus fez por você. Ele te chama de amado, de escolhido, de filho, de filho. Nós ordenamos a toda raiz de medo, plantada na infância ou em experiências passadas, que se seque e morra agora. O perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Receba esse amor que cura, que restaura, que preenche cada vazio deixado pela dor. Nós declaramos sobre você a promessa do Salmo 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Hoje é dia de libertação. Com essa mesma autoridade, nós estendemos nossas mãos em espírito e marchamos em direção aos lares. Nós nos posicionamos na brecha pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o espírito de divisão, de contenda, de ira e de discórdia que tem tentado destruir seu lar. Nós o amarramos e declaramos que ele não tem poder, nem autoridade sob o seu teto. Nós quebramos todo o ciclo de divórcio, de infidelidade e de rebelião que possa estar atuando em sua linhagem familiar. Pelo sangue de Jesus, nós traçamos uma linha de proteção ao redor do seu casamento, dos seus filhos, da sua casa. Nós declaramos que o seu lar é uma casa de paz, um santuário de amor, um farol da presença de Deus. Com base na promessa de Atos 16 e 31, declaramos: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Nós clamamos pela salvação de cada membro da sua família que ainda não te conhece, Senhor. Que o teu Espírito os convença do pecado, da justiça e do juízo, e os atraia com cordas de amor para os teus braços. Nós declaramos que o anjo do Senhor a compassei ao redor da sua casa e a protege. Como diz o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sua casa está debaixo da proteção do Altíssimo. E avançamos contra toda obra do inimigo, contra a sua saúde, suas finanças e seu futuro. Em nome daquele que é o grande médico, Jesus, declaramos cura divina sobre o seu corpo. Takam Beis M. Isaías 53, 5, que diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós ordenamos a toda doença, toda dor, toda enfermidade que se submeta à obra consumada de Cristo na cruz. Nós liberamos vida e saúde sobre cada célula, cada tecido,
cada órgão do seu corpo. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade e declaramos que seu corpo é o templo do Espírito Santo. E a doença não tem direito legal de habitar. Aí, da mesma forma, nos levantamos contra todo espírito de miséria, de dívida e de ruína financeira. Quebramos toda maldição de pobreza e declaramos que o nosso Deus é aquele que nos dá a força para adquirirmos riquezas. Declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Liberamos sobre sua vida a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Abrimos as janelas dos céus em fé e declaramos que a prosperidade de Deus, em todas as áreas, está sendo derramada sobre você, para que você seja um abençoador, um canal do reino, aqui na terra. Pela autoridade que nos foi dada em Lucas 10 e 19, nós pisamos em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Esta é a nossa fé em ação. Esta é a nossa autoridade como filhos de Deus. E esta batalha não é travada sozinha. Nós somos um corpo, um exército. E um exército luta junto, ombro em ombro. A sua dor é a minha dor. A sua luta é a minha luta. Por isso, eu quero fazer um convite muito especial a você agora. Se você deseja que o seu nome, o nome de um familiar, a sua causa específica, seja colocado em nosso altar de oração diário. Se você quer que nós, como comunidade, nos levantemos em intercessão por você, deixe o seu nome nos comentários, abaixo. Não precisa expor sua história se não quiser. Apenas escreva: o meu nome é seu nome. E nós vamos apresentar cada nome diante do trono da graça, crendo que quando 2 ou 3 concordam na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo Pai que está nos céus. Junte-se a este exército de intercessores. Deixe-nos lutar com você e por você, e agora, meu amado irmão, minha amada irmã. Tendo combatido o bom combate, tendo guardado a fé e completado esta carreira de intercessão, nós não recuamos. Para uma posição de espera ansiosa, nós mudamos a nossa postura mais uma vez. Tendo guerreado com a palavra, agora nós nos erguemos para profetizar com a palavra. A batalha dá lugar à proclamação da vitória. O som da guerra é substituído pelo som do triunfo. A intercessão abre caminho para a declaração profética. Nós olhamos para além do campo de batalha, para o horizonte que Deus já pintou. Para nós, na nossa última e mais gloriosa parte desta oração, nós não vamos mais pedir, nem mais batalhar. Nós vamos chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos profetizar o amanhecer de Deus sobre cada área pela qual oramos, declarando o futuro que Ele já escreveu para nós em seu livro. Prepare o seu espírito para receber e para declarar o que Deus diz que será. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos ao cume da montanha da oração. Nós clamamos do vale, confessamos na planície, fomos curados e fortalecidos na subida. Guerreamos nos desfiladeiros e agora, aqui no topo, com o sol da justiça raiando sobre nós, a nossa voz muda. Não é mais uma voz de súplica, nem de confissão, nem de batalha. É a voz da profecia. É a voz dos filhos de Deus, que alinhados com o coração do Pai, começam a chamar à existência o futuro, que Ele já planejou. A fé, diz a palavra, é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. E é com essa certeza, com essa prova em nosso espírito, que nós agora, juntos, vamos declarar e profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Pegue esta palavra não como uma sugestão, mas como um decreto do reino dos céus sobre você, em nome de Jesus. Eu declaro profeticamente que a guerra em sua mente acabou. A posse do Deus, que excede todo e qualquer entendimento, não está mais apenas guardando, mas governando seus pensamentos, seu coração e suas emoções. Conforme a promessa de Filipenses 4:7, eu profetizo que a confusão dá lugar à clareza de Cristo. Onde havia o tormento da ansiedade, eu declaro um manancial de tranquilidade. Onde havia a fortaleza da depressão, eu declaro que a alegria do Senhor, que é a sua força, se estabelece como sua nova realidade. Você não será mais refém de pensamentos de medo ou de derrota. Pelo contrário, você terá uma mente sã, uma mente de amor, de poder e de moderação, pois este é o Espírito que Deus lhe deu. Eu declaro que você pensará os pensamentos de Deus, sonhará os sonhos de Deus e andará em uma sabedoria que não vem deste mundo, mas do alto. Eu declaro profeticamente que o seu coração está curado e completo em Cristo. A obra de restauração não está pela metade. Ela foi consumada. Onde havia um espírito de luto, eu declaro que o óleo de alegria do Senhor está sendo derramado sobre você agora. Como em Isaías 61, onde havia cinzas,
de um passado de dor e fracasso. Eu declaro que o Senhor lhe entrega uma coroa de beleza, um testemunho do seu poder redentor. As correntes da amargura e da falta de perdão que foram quebradas não deixarão sequelas, apenas cicatrizes que glorificam o poder do seu curador. Seu coração, antes de pedra, agora é de carne, pulsando com o amor de Deus, a compaixão do Deus e o perdão de Deus. Eu profetizo que você amará a Deus e ao próximo com uma intensidade e uma pureza que você nunca julgou ser possível. A alegria do Senhor será a sua canção, e a gratidão, a sua linguagem. Eu declaro profeticamente sobre a sua casa, este lar é um território de salvação. A promessa de Atos 16:31 se cumpre sobre você. Você e toda a sua casa servirão ao Senhor. Eu profetizo que as muralhas de separação, de silêncio e de indiferença estão caindo por terra. Em seu lugar, ergue-se um lar edificado sobre a rocha, onde há diálogo, honra, perdão e amor. Eu declaro que seus filhos e filhas são herança do Senhor, ensinados por Ele, e grande será a paz deles. Conforme Isaías 5:4-13, eles não serão perdidos para o mundo, mas serão profetas, sacerdotes e reis, para a glória de Deus. Eu profetizo que a arca da aliança, a presença manifesta de Deus, habita em sua casa, trazendo bênçãos em tudo o que você possui e faz, assim como na casa de Obed-edom. Sua casa será um oásis de paz em um mundo de caos, um farol de esperança para seus vizinhos e amigos. Eu declaro profeticamente sobre o seu futuro e o seu destino. As portas que Deus abriu para você, ninguém, nem homem, nem demônio, poderá fechar, como diz Apocalipse 3:8. Deus colocou diante de você uma porta aberta. Eu profetizo que você está entrando em uma nova estação de favor imerecido. A graça de Deus que corre à sua frente, preparando o seu caminho. Onde você semeou com lágrimas, você colherá com alegria. Eu declaro que a bênção de Deuteronômio 28 o alcança. Você será bendito na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do seu ventre, da sua terra e dos seus animais. Bendito será o seu cesto e a sua amassadeira. Você será cabeça e não cauda. Estará por cima e não por baixo. O Senhor fará de você um credor e não um devedor. Eu profetizo que a provisão de Deus o surpreenderá, que a criatividade divina fluirá através de você e que você andará no centro do propósito para o qual foi criado, para a glória do nome dele. E finalmente, eu declaro profeticamente sobre o seu espírito: você é mais do que vencedor por meio daquele que o amou. A sua identidade está selada em Cristo. Você não é mais um escravo do pecado, mas um filho da justiça. Você não anda mais em fraqueza, mas no poder da ressurreição de Cristo. Eu profetizo um novo nível de unção e autoridade sobre a sua vida. A sua fé, antes pequena como um grão de mostarda, agora tem a força para mover montanhas. A sua oração, antes tímida, agora carrega o peso da autoridade do céu. Você não será mais intimidado pelo inimigo, mas é você quem o porá para correr. Você se levanta hoje não como a mesma pessoa que iniciou esta oração, mas como um guerreiro de elite, um embaixador confiante, um portador da glória de Deus. Esta é a sua nova realidade. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, tendo orado, guerreado e profetizado, receba esta bênção final como um selo sobre o seu coração e espírito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vá para o seu dia, não apenas com uma oração respondida, mas com uma identidade transformada. Vá e seja a resposta para a oração de alguém. Vá e carregue esta atmosfera de vitória para todos os lugares onde seus pés pisarem. Você está selado, protegido e comissionado. E se esta jornada de oração tocou o seu coração, se você sentiu a presença de Deus de uma forma real, se esta palavra profética encontrou eco na sua alma, eu quero lhe fazer um último convite. O mais importante de todos. Não deixe esta bênção parar em você. Primeiramente, para que possamos continuar crescendo juntos em fé todos os dias, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Em segundo lugar, seja um profeta na vida de alguém. Hoje, compartilhe esta oração com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. E por fim, para selar a sua vitória no mundo espiritual e físico, para declarar a sua concordância com tudo o que o céu liberou sobre você hoje. Eu peço que você vá agora aos comentários e escreva, com toda a fé que há em seu ser, a palavra que move montanhas, a palavra que confirma a promessa. Amém. Que o seu amém suba aos céus como um memorial de fé, e libere o cumprimento de cada uma dessas palavras em sua vida. Permaneça
na rocha, pois a vitória já é sua, em Cristo Jesus.